Boa noite, catedráticos e catedráticas. Estamos aqui com mais um Achados na Rua. Da última vez que eu saí à noite, eu convidei os senhores para ir comprar um bolo. Acabei não comprando o bolo, mas comprei um panetone. Hoje eu não vou chamá-los para bolo. É que eu estou indo tomar uma ali no Petisco, Pinga Petisco Foguete, que é um bar que tem lá na Roosevelt, e eu vou a pé. Então resolvi bater esse papo com vocês. E qual que é o papo que a gente vai ter hoje, galera? O papo que nós vamos ter hoje é sobre algo crocante, que já está crocando no Brasil aí tem uns acredito que tem uns 3 dias basicamente. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui na Rua Augusta, porque a gente vai falar de putaria, tô zoando. É mais ou menos isso, né? A gente vai falar sobre a Lei Magnitsky, e que foi sancionada pro Alexandre de Moraes. Então a gente vai bater um papo sobre isso, já que a gente vai falar de putaria. Eu tô aqui na Augusta, então vocês vão conhecer um pouquinho da Augusta também, para saber sobre esse rolê. Mas bom, vamos lá, enquanto a gente desce, né, vamos falar disso tudo. E também vamos passando aqui pela Augusta e vou mostrar para vocês os lugares legais daqui. Hoje todo mundo está falando dessa lei Magnitsky, né? Magnitsky, que os Estados Unidos realmente aplicou isso ao nosso excelentíssimo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, gostamos de você. Mas vamos tentar entender um pouco o que essa lei pode acontecer, tanto com o Alexandre de Moraes quanto o Brasil de agora para frente, né? A gente precisa entender o seguinte, para quem não sabe, essa lei Magnitsky, ela nasceu para atingir realmente gente poderosa. Mas que gente poderosa que usa o poder que tem para calar a boca da galera, para censurar, para torturar, para roubar. É uma forma que os Estados Unidos criaram para evitar que absurdos aconteçam em países onde a lei não é tão firme ou onde a democracia meio que não funciona bem. E agora ela bateu de frente com um dos homens que se tornou um dos caras mais poderosos do Brasil, né? O Alexandre de Moraes, mesmo ele não recebendo nenhum voto. E tem muita coisa, eu não vi muito isso, mas disseram que na posse dele muita gente foi contra, inclusive do PT, pessoas que estudaram com ele ou que foram alunos dele também, algo assim. Então ele não é uma pessoa tão benquista assim, mas querendo ou não, hoje é a pessoa mais poderosa do Brasil, falando de uma pessoa só. Sim, o nome dele foi sugerido, então, para entrar nessa lista de sanções internacionais, e não é piada, entendeu? Sempre que a gente está aqui no Brasil, né, a gente tende a achar que o Brasil é um país pacífico e a gente não tem pessoas calhordas. Eu estou falando que o Alexandre de Moraes porque eu também não posso reclamar, mas a gente pensa só nas pessoas pesadas, fazendo muitas coisas pesadas ao redor do mundo, mas ele entrou nessa lista. Então, o que é essa lei? Essa lei começa longe do Brasil, ela começa lá em Moscou, nos anos 2000. Um advogado russo chamado Sergei Magnitsky descobre um esquema bilionário de corrupção que envolvia altos funcionários do governo russo, né? E ele faz aquilo que qualquer governo totalitário não gosta. Ele denuncia. E qual que é o resultado, né? Ele vai preso, sem julgamento, é torturado e depois é morto na cadeia. Essa morte, ela meio que chocou o mundo ali, especialmente um empresário britânico que vivia na Rússia, que chama Bill Browder, um negócio assim. Esse Bill Browder é ex-parceiro do Magnitsky, né? E ele lidera uma campanha internacional para que a morte do amigo não fosse em vão. E em 2012, os Estados Unidos aprovam essa lei Magnitsky, chama Magnitsky Act. É uma lei que permite punir pessoalmente agentes públicos de qualquer país que cometam abusos a direitos humanos ou corrupção sistêmica. Não precisa ser uma guerra, não precisa ter crime nos Estados Unidos, basta... Eita, que deu uma entupida aqui, né? Geralmente, velho, brasileiro não tem muita noção de espaço, né, velho? A galera, anda, para, sem
perceber que você está andando na rua, que está colocando, e aí você tem que ficar desviando da galera boiando na sua frente. É uma coisa bizarra. Mas vamos lá. A gente está continuando aqui, passando polícia, gente passando. Então, os Estados Unidos estão voltando, né? Pessoas estão cometendo abusos, gente graúda. Então você não precisa estar em guerra, nem precisa ter crime contra os Estados Unidos. Sei, pessoal. E os Estados Unidos acham que vai ter o direito ali e talvez o dever de intervir. Então é uma forma dos Estados Unidos realmente intervir em locais onde as pessoas estão abusando e principalmente que esses abusos se refletem nos Estados Unidos. No caso do Alexandre de Moraes, ela refletiu, porque vocês lembram aquele caso do Rumble, aquele caso do X, que ele bloqueou as contas e coisa e tal? Aquilo ali para os Estados Unidos foi uma afronta a empresas americanas, então ele restringiu a liberdade de empresas americanas. Então por isso que ele foi incluído. Então não cabe o discurso de que os Estados Unidos estão atacando a soberania do Brasil, porque é uma lei americana e as ações de Alexandre de Moraes atacaram empresas americanas. Então os Estados Unidos estão defendendo o país deles, na lei fria, né? É isso que ele está defendendo. Então não cabe esse negócio de soberania. E que primeiro o Brasil não tem soberania, né, galera? A gente pode falar isso em outro momento. Mas o Brasil não é um país soberano. E por isso tem vários pontos que a gente pode acontecer. Que a gente pode falar depois. Então, o que acontece agora que o Alexandre de Moraes entrou nessa lista, né? Quem entra nessa lista é como ganhar um passaporte diplomático, mas para o isolamento internacional. Então ele perde todo o respeito, além de alguns pontos cruciais para você poder roletar pelo mundo, né? O primeiro, tem os bens congelados em solo americano, imóveis, investimentos, conta bancária, tudo isso vai ser congelado. É proibido de entrar nos Estados Unidos e às vezes países aliados também. Então existem países, por exemplo, a União Europeia, alguns deputados da União Europeia entraram com pedido para bloquear conta, os bens do Alexandre de Moraes na Europa. Principalmente se os Estados Unidos aumentar a pressão, isso pode acontecer. Passa a ter restrições comerciais e financeiras, até mesmo com empresas que operam como bancos americanos. Entenda que o Alexandre de Moraes não vai poder nem ter uma conta no iCloud da Apple, porque é uma empresa americana. E o mais grave, né, ele ganha um selo internacional de violador dos direitos humanos. Então hoje, oficialmente, Alexandre de Moraes, a visão do mundo, pela lei Magnitsky, ele é um violador de direitos humanos. É esse tipo de selo que ele ganhou. E não é só um símbolo, sabe? É um impacto real. A reputação da pessoa vira pó. O nome entra no radar da ONU, da União Europeia, do Canadá e de outros países que têm leis semelhantes. Quem já entrou nessa lista? Só para a gente ter uma noção com o que a gente está mexendo, né? Vladimir Putin e vários oligarcas próximos a eles, né, do governo russo, generais chineses envolvidos na repressão dos iorgues muçulmanos, autoridades venezuelanas ligadas à tortura, fraude, fraude eleitoral e perseguição, diga Nicolás Maduro e sua turma, ditadores africanos, membros da cúpula militar de Mianmar, até agentes do Irã. Então, não é qualquer lei, tá? É uma lista de pessoas muito mal vistas no mundo. E aí, cara, a gente pode falar de muita coisa. Isso é uma lei boba. Cara, não é uma lei boba. É uma lei que não foi aplicado para tanta gente, assim, não é uma feira, mas já tem muita gente má no mundo que tem isso. E você nunca vai ver um país, vamos assim dizendo, retrucando isso. Tanto que depois que o Alexandre de Moraes foi estacionado, nenhum país entrou falando, nossa, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Basicamente porque os países entendem que tem alguma coisa e ninguém vai brigar por uma pessoa que realmente pode ser sim culpada. E agora vamos entender um pouco o Brasil, né? O que vai acontecer no Brasil, ou o que pode acontecer no Brasil. O que aconteceu? Qual foi o processo? Né? Um grupo de parlamentares nos Estados Unidos, liderado pelo Chris Smith, um republicano influente na área de direitos humanos, então não foi qualquer pessoa,
foi uma pessoa que já está dentro disso, enviou ao Departamento de Estado um pedido formal para que Alexandre de Moraes fosse incluso nessa lista, né, na lista da Lei Magnitsky. Qual foi a justificativa? Censura prévia de perfis e canais nas redes sociais, prisão de jornalistas e ativistas sem o devido processo legal, abertura de inquéritos sem provocação do Ministério Público, supressão da liberdade fundamental sob o pretexto de combater a fake news. O foco maior foram os famosos inquéritos das fake news, ou inquéritos do fim do mundo, né, como é chamado aqui, e dos atos de 8 de janeiro. Aqueles que os vídeos sumiram no julgamento, né? Mas o que está em jogo mesmo é o debate sobre o autoritarismo judicial. É esse ponto que está em jogo. Para alguns, Moraes está salvando a democracia de uma ameaça golpista, né? Para outros, ele está encarnando o próprio arbítrio tributário sob toga. A questão é a seguinte, cara. Se a lei brasileira estivesse funcionando dentro dos seus critérios, né, corretos, a gente poderia até falar que talvez houve golpe, não houve, mas a gente está falando de alguém que pegou para si a lei é ele. Ele que julga, ele que faz tudo isso. Então isso por si só já é uma coisa muito perigosa. Você ter só um juiz que julga tudo. Só para você ter ideia, quando o Lula foi denunciado, né, o Lula passou por todas as instâncias. Quem não lembra dos vídeos do Lula com o Moro, os 12 juízes depois que puniram o Lula e coisa e tal. Porque o Lula não era mais presidente. Então a partir do momento que o Jair Bolsonaro saiu, não fazia sentido nenhum ele ser julgado direto pelo Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Alexandre de Moraes decidiu, ninguém pode discutir, quem discutir vai preso. Então acaba que ficou dessa forma, e isso por si só já mostra que é uma coisa pequena dentro do tanto de coisa que foi feito nesse processo. Hoje, por exemplo, saiu um vídeo dele falando que ele teve 707 questões, né, ações que ele moveu, monocráticas, que ele tomou decisão sem ninguém, e essas 707 ações foram aprovadas com unanimidade por todos do colegiado. Ele estava querendo falar isso para justificar o quão democrático ele é. Bom, galera, todo mundo sabe que em qualquer lugar onde você tem 100% de votos, ou 100% de verdade, é um local que provavelmente está fraudulento, né? Então, a gente sabe muito bem aí que 100% de votos, 100% de verdade, 100% de acerto não existe. Então isso mostra muito bem com o que a gente está se metendo. Mas vamos lá, né? Vamos continuar entendendo quais são os problemas para o Brasil. E justamente esse tipo de coisa que a Lei Magnitsky nasceu para julgar. Quando quem deveria proteger a lei começa a dobrá-la ao seu favor. Então, galera, agora o Alexandre, ele não pode mais viajar para os Estados Unidos, ele não pode ver o Mickey, ele não pode usar cartão de crédito Visa nem Mastercard, ele vai ter que usar Elo, ele não pode viajar, ele não pode ter negociação com empresas americanas, nem comprar alguma coisa do tipo com o nome dele, com empresas americanas pode ter sanções. E aí, cara, qual que é um outro processo, né? Isso abre um precedente diplomático muito complicado, porque todos os ministros do Supremo Tribunal agora estão na mira do governo americano por essa lei. Então, quem estiver dando apoio para Alexandre de Moraes pode estar correndo um risco muito grande de também ser pego por essa mesma lei. Então, a gente já viu ontem, o Lula fez um jantar para tentar mostrar apoio ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal teve um grande racha, com metade dos ministros indo, os outros ministros não indo ao jantar. Então isso mostra realmente o poder, a ideia do Supremo Tribunal Federal e a ideia do que ele deveria ser, que é um tribunal de apelação, já foi para o saco. O Supremo Tribunal ele virou um partido político, e um partido político que não como posso dizer, que não é eleito pelo povo. Então ele entra ali, ele é indicado, independente de quem foi indicado ou não, e ele faz ali política também. Então isso ficou muito claro dentro desse processo. Agora, oficialmente, o Brasil começa a ser mal visto no mundo. Agora somos um país
com o autoritarismo institucionado. Então, para a imagem do Brasil, é muito péssimo também ter um juiz que está dentro dessa lei. A gente continuar mantendo esse juiz com todas as regalias e com todo o poder que ele tem, sendo que os Estados Unidos está falando que ali tem uma pessoa que viola direitos humanos. Mas vamos lá. O governo brasileiro está pressionado. O Lula está fudido há muito tempo, né? O governo Lula já está perdido. É um governo que já está nas cordas desde que começou, porque ele só está ali justamente por causa desse, podemos dizer, ativismo judiciário. E agora ele cai essa banana na mão dele, mas ao mesmo tempo isso é muito bom pro Lula, porque o Lula pode fazer disso um capital político. E fazendo disso um capital político, talvez ele consiga mais eleições, mais cargos e tudo isso. É tudo o que ele esperava, né? Dentro da questão. Opa, aqui para quem não conhece, ó, é o Casarão. É o melhor puteiro de São Paulo, dizem, para quem gosta. Ele é famoso pra caralho. Mas vamos lá. Agora a gente já tá chegando na parte trash da Augusta. Então, falando E aí, esse tipo de coisa é muito complicado para ter no Brasil. Então, nesse momento, o mundo está olhando pra gente e falando o seguinte: e aí, vocês são autoritários ou não? E a gente tem que entender qual que é a resposta como país que nós vamos dar. O normal seria expurgar esse tipo de gente. É natural. Imagine se isso estivesse acontecendo no governo Bolsonaro. Imagine se esse ministro do Supremo fosse um ministro indicado pelo governo Bolsonaro. O Brasil estava parado. Literalmente, o Brasil estava parado. E o Brasil não andaria se essas pessoas não fossem expurgadas do governo. Lembra como foi a pandemia? Lembra como foi o governo Bolsonaro inteiro? Qualquer momento, qualquer erro que tivesse, qualquer pessoa que estivesse a favor ou ajudando o governo Bolsonaro, o país parava até essa pessoa sair. Então, isso é o correto a ser feito nesse momento. Mas o Brasil é um lugar diferente. Mas qual é a resposta do Brasil ao mundo depois disso? Não sei, né? Vamos ver se o Brasil sempre foi um país neutro na sua diplomacia, mas nesse momento o Brasil está se alinhando com potências ou com ter uma postura que não é a postura que geralmente o brasileiro tem. Mas beleza. O Alexandre de Moraes está isolado? Tipo, não. O Moraes ele tem muito apoio interno por parte do Congresso, por boa parte da imprensa, funcionalismo público de alto nível e pelo governo Lula. Não que ele apoie o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes, assim como todo o Supremo, é o que dá o suporte para o governo Lula estar ali. E que essas pessoas, esses grupos não vão bater de frente com o Alexandre de Moraes tão cedo. Mas no cenário internacional, as tensões podem escalar muito rapidamente, né? E isso que preocupa. Corre o risco do Brasil ficar isolado e aí ele entra numa linha de apoio a países que a gente não gosta, né? Como Rússia, China, Venezuela, países que não tem nada a ver com a nossa cultura, países que não tem nada a ver com a nossa forma de ver o mundo e levar a vida. Então esse é o perigo, da gente começar a entrar numa linha que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com o que a gente faz e principalmente que não é nosso parceiro. Vamos ser sinceros. Os Estados Unidos é parceiro do Brasil há muitos anos. Grande parte da nossa infraestrutura ela é feita e é administrada pelos Estados Unidos. A gente já viu o caso do GPS, depois a gente pode falar sobre isso, que o Brasil não tem um GPS próprio. E o que significa isso? Se os Estados Unidos apertar um botão lá, a gente para de ter GPS. Então isso é muito sério, para você ter noção. Eita, caminhãozão. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, tá uma barulheira danada. Nós passamos. Então, opa, agora sim, agora colocou. Então nada a ver com a nossa cultura. E lembre-se, sanções da Lei Magnitsky podem ser aplicadas por qualquer presidente americano, tá? Sem passar pelo Congresso. Então é muito difícil essa sanção ser revogada. Então quem espera agora um lobby, coisa e tal, para ser revogado, tipo, quem nos Estados Unidos vai comprar a briga do Brasil nesse momento? Dado que o Brasil não está alinhado nem com a esquerda americana. Esse é o ponto, né? O Brasil escolheu ideologicamente ir para o lado ali da Rússia, da China. Entendo que a gente precisa conversar com todos, mas ao mesmo tempo isso traz um problema muito grande, porque nem com a esquerda americana o Brasil conversa mais. E
E aí fica complicado para ajudar para esse lado. Mas qual que é a conclusão, né? O STF, ele está na corda bamba. Como instituição, o STF já está com o filme queimado há muito tempo. Então, durante o governo Temer, a gente fala muito do fortalecimento das instituições. Se tem uma instituição que na história do Brasil perdeu força, foi o Supremo Tribunal Federal. É um local que ninguém confia, que ninguém sabe o que entra, que ninguém sabe o que sai. E era um local que é para ser guardião da Constituição ou um tribunal de apelação, mas virou um braço político. E aí realmente perdeu toda a situação e ali ele perdeu. Mas uma coisa é certa, né? O Brasil está na lista negra de Washington. Isso não é pouca coisa, isso é um aviso, tá? Mas um aviso que não é aviso de fake news que está mentindo na internet, mas é um aviso para quem acha que pode tudo sem ser julgado por ninguém. Nossos líderes, eles nos representam lá fora e quando erram, nossa imagem fica manchada. Esse é que é o problema. Será que faz sentido continuar com líderes que não foram eleitos? E tem poder, mesmo quando a comunidade mundial diz que eles não são boas pessoas? Agora não é o Bolsonaro, não é a direita que está falando que o Alexandre de Moraes não é uma boa pessoa. É o mundo. É os Estados Unidos e com a lei e basicamente o restante do mundo que não revogou, não contestou isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: a resposta, qual que é a resposta que o Brasil precisa dar como nação, né? Porque o mundo mudou e vai continuar mudando. E às vezes, quem quer manter as coisas como são ou como estão, acaba se cedendo. E a internet acabou que mudou muita coisa, né, gente? Foi novas elites, gente diferente que também tem direito à voz. E calar isso é o mesmo que brigar contra a lâmpada a favor da vela. O Alexandre de Moraes, para mim, ele já foi julgado. Se não por um júri, mas pela justiça e pela moral. Então agora o que a gente precisa entender é o seguinte: como a gente vai tirar essas pessoas que são pessoas não gratas no nosso país e fora, e como também nós vamos evitar que esse tipo de pessoas voltem a ter esse tipo de poder no país. Então é realmente começar a pensar daqui para frente o que a gente vai fazer. Porque é claro, ninguém gosta do Alexandre, nem a torcida do Corinthians. E é isso, galera. Valeu. Estou chegando no boteco. E é isso. Vai.